Louvado seja o nome do Senhor. Hoje falaremos sobre um assunto extremamente propício para nós cristãos. Na verdade, um assunto que do crente ao ateu é de extrema importância para a vida. É um assunto tão sério que durante nossos primeiros anos de vida, grande parte dos nossos choros foi por conta dessa questão. E para falar a verdade, muito dos choros ao longo da nossa vida ainda continua sendo sobre a mesma coisa. Essa noite olharemos para diversas histórias da Bíblia, porém com um tema central importantíssimo. Nosso tema será comida. Já teve gente ali, a mãozinha já veio logo aqui, né? Então, prepare-se para anotar o nosso título da reflexão de hoje. Nosso título é Lá vem o banquete, maná, codornizes, pães e peixes. Você vai poder escolher, olha só que maravilha, melhor do que muito buffet por aí. Quando pensamos em banquetes, em festas, em refeições especiais, muitas imagens podem surgir sim nas nossas mentes. Desde aqueles restaurantes que você paga um valor e depois que você entrou, alguém tem que te expulsar. Porque se você pagou, você agora vai recuperar o seu dinheiro comendo de tudo lá dentro. Até aqueles, como eu brincava hoje de manhã com alguns irmãos, na hora do almoço, que você entra e você tem direito a escolher uma única proteína. Vai você botar duas no teu prato para ver se não dá briga. Só uma. A comida é algo central em nossa cultura, uma expressão de convivência, celebração e compartilhamento. Tem festa, pode crer que vai ter comida. E se for algo muito especial a se comemorar, aí sim tem que ser aquele senhor banquete. Ainda que o banquete seja aquele churrasquinho humilde, em casa, só para os mais chegados, não deixa de ser o nosso banquete. Hoje exploraremos um texto bíblico que nos leva a refletir sobre o significado mais profundo da comida e como Deus utiliza esse elemento tão presente nas nossas vidas para transmitir a mensagem de comunhão. Então, convido você a ficar bem atento, porque já que estamos falando de velhas histórias, só hoje vamos passar em algumas diferentes histórias sobre comida. Então, acompanha comigo aí. Vamos rapidamente à nossa primeira história. Nossa primeira história é uma história muito conhecida de todos nós. E o primeiro banquete é o banquete do deserto. O que tem no banquete do deserto? Maná e codornizes. Onde está registrado... Oi? Onde está registrado este banquete? Lá no livro de Êxodo, capítulo 16. Nessa história, encontramos um banquete muito peculiar, providenciado por Deus lá no meio do deserto. O povo de Israel, após a libertação do Egito, encontrava-se no deserto, com fome e muitas incertezas. Aonde é essa tal de terra prometida? Quando que a gente vai chegar? Quando que aquele negócio de leite e mel vão aparecer aí? Porque agora é só areia, com areia, com areia. Por vezes a fome era tanta que eles preferiam clamar pela morte. Ou até mesmo voltar ao Egito para viver uma vida de escravidão. Porque lá era horrível, mas tinha comida. Mas foi diante dessa verdadeira crise de fome e reclamações que Deus surpreendeu o seu povo, vindo de acordo com a necessidade que o povo tinha. Deus, em sua infinita providência, enviou o maná, um pão celestial que caía do céu todas as manhãs para sustentar o povo. E garantia de que no dia seguinte o maná ainda ia ser renovado. Só que isso exigia fé. Fé por quê? Porque não adiantava estocar. O que era guardado, estragava. Então você tinha que confiar que o que você precisa seria derramado sobre você amanhã. Comer apenas a porção do próprio dia, confiando que Deus seguiria alimentando o seu povo dia após dia. E como se pão já não nos impedisse de morrer de fome, a gente, quando não tem, reclama. Quando tem, reclama do que tem.
Claro, não podia ser diferente. E assim foi com o povo de Deus naquela situação. E aí esse povo reclama e Deus mais uma vez traz inovação para eles. Deus enviou codornizes para satisfazer o desejo de carne. Imagina, meu irmão, minha irmã, depois que você já está no deserto. Deserto. Então, para pensar deserto, imagina calçadão ali, na Alcântara, você andando, aquele empurra, um calor que não tem um canto do seu corpo que não esteja escorrendo uma gota de suor, você morrendo de fome, você começa a olhar até para aqueles pombos e pensando, não, pombo não dá não, irmão, é perigoso, sério mesmo, pior que rato. E nessa velha história do maná no deserto, percebemos que Deus não apenas vê, como Ele ouve as necessidades do seu povo, mas Ele também provê de maneira surpreendente. Ele não apenas alimentou aquele povo fisicamente, mas também os conduziu a uma vida de confiança em Deus, uma confiança mais plena, uma confiança diária, garantindo que teriam um alimento enquanto fosse necessário. Enquanto fosse necessário que ele caísse do céu, todos os dias ele caía. O povo pôde aprender a confiar e a compartilhar, mesmo em situações extremamente difíceis. Mas essa certamente não é a única história sobre comida na Bíblia. E eu bem sei que existem diversas histórias sobre comida no Antigo Testamento, e que tem uma galera, inclusive, que gosta muito dessas histórias. Porém, por questão de tempo, vou te convidar agora a avançar um pouquinho na história e também na sua Bíblia. Agora, para uma nova história, uma velha história, na verdade, no Novo Testamento. Vamos para a nossa segunda história. O segundo banquete é o banquete no campo. O primeiro foi no deserto, o segundo é no campo. Se o deserto era de maná e codornizes, o do campo é o quê? Pães e peixes. Multiplicação de pães e peixes. E a gente vai encontrar esse relato lá em Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. O tema do banquete continua na narrativa dos evangelhos, quando Jesus realiza uma incrível multiplicação de pães e peixes para alimentar uma multidão que estava faminta. Não só faminta, que aí é importante registrar, mas sem quaisquer condições de comprar qualquer alimento nas proximidades. Isso, se não considerarmos que muito provavelmente aquele povo que estava andando com Jesus, não só não tinha, porque não tinham lojas para vender, mas ainda que tivessem lojas para vender, não tinha dinheiro para comprar. Então, ao ver as pessoas cansadas, ao ver as pessoas com fome, Jesus demonstra seu poder divino ao multiplicar pães e peixes, alimentando então milhares de pessoas. E é verdade, meu irmão, a gente não pode tentar também tapar o sol com a peneira. Talvez não tenha sido exatamente a pizza ou o hambúrguer que aqueles seguidores esperavam, mas certamente todos saíram bem alimentados. Tanto alimentados fisicamente, como alimentados espiritualmente. Pois puderam seguir acompanhando os ensinos de Jesus e ainda receberam alimento para os seus corpos, para se manter firme ali. Essa cena da multiplicação de pães e peixes aponta para a generosidade de Deus e sua capacidade de multiplicar o que para os nossos olhos parece ser impossível, o que para os nossos olhos parece ser insuficiente, limitado, insignificante. Deus pega e diz, comigo não, comigo é mais do que o suficiente. E isso se torna um lembrete para que crentes de todos os tempos, que mesmo quando nos sentimos limitados, Deus é capaz de fazer abundar a sua provisão sobre nós. Ele seguirá na sua missão, fazendo o que tem que fazer. E ainda assim, nos capacitará também a fazer a nossa parte, nos dando força, direção, condição. Ambas, essas duas histórias, o banquete no deserto e o banquete no campo, mostram incríveis situações de Deus agindo sobre o tema comida. E, como vimos em algumas pregações recentes, baseados em ambos esses textos aí, temos diversas aplicações para as nossas vidas que são muito mais amplas, muito mais profundas do que apenas olhar para a comida que estava sendo oferecida. E é assim que chegamos à nossa terceira e central velha história sobre comida. E para essa eu convido você a abrir a sua Bíblia
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 até o 16. Atos 10, do 9 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Esse é um precioso texto que também aborda a questão da comida. Esse texto é tão importante que, por conta de divergências nas interpretações desse texto, você está vendo como é importante? Muitas pessoas não se relacionam com irmãos que interpretam de forma diferente, porque só pode haver uma interpretação que faça sentido. Isso porque um entende que, por conta de textos como esse, estão liberados para comer de tudo, até pedra. E outros porque dizem que esse texto é apenas uma espécie de ilustração divina para ensinar a Pedro o que era mais importante em relação à igreja, não teria nada a ver com comida. Então, embora se fale de comida, a comida não faz parte do ensino, o que também é estranho. Eu não sei qual é a sua concepção até hoje olhando para esse texto, mas te convido de verdade, meu irmão, minha irmã, a abrir o seu coração para essa discussão, mas abrindo com sinceridade, para olhar o que Deus tem a nos revelar com essa história, para entendermos o que Deus realmente está trabalhando aqui nesse texto de Atos. Vamos então ao nosso terceiro banquete. E o terceiro banquete, o primeiro, você lembra qual é? O banquete do deserto. E o segundo, o banquete do campo. E o terceiro é o banquete da pensão completa. O banquete da pensão completa. Pedro e a visão do lençol. Então vamos lá, nos aprofundar nessa história. Nessa história, Pedro tem uma visão totalmente diferente de qualquer outra coisa que ele já tivesse passado antes. Pedro vê um lençol que desce do céu, contendo animais que eram considerados impuros pela lei judaica. Uma voz celestial aparece então e encoraja Pedro a pegar uma daquelas coisas, matar e comer, desafiando as suas tradições alimentares, que ele era muito fiel em cumprir. Pedro inicialmente fica naquela ali: Senhor, não dá, não rola, não é para mim, o Senhor sabe que eu nunca experimentei nada disso. Ele recebe a revelação do que o que Deus purificou não deve ser considerado impuro. Então, nesse caso, se Deus liberou, está tudo liberado. Pode comer de tudo. Num período próximo, o próprio apóstolo Paulo falaria sobre essa mesma questão na carta aos Romanos, capítulo 14, versículos 1 ao 4, onde lá em Romanos ele vai tratar sobre a liberdade cristã em relação às práticas alimentares. Em Romanos, Paulo é claro a anunciar que se comem algo ou se não comem algo, porque dedicam o comer e o não comer a Deus, nosso ponto deve ser não julgar os nossos irmãos. Essa é a questão que Paulo apresenta. E nesse texto de Atos, podemos perceber um ensino similar a esse, porém com implicações ainda mais profundas, pois o próprio texto traz à luz a profundidade do assunto central aqui. Já que essa visão prepara o caminho para a compreensão de Pedro, que era um cara difícil. Pedro, o cara, quando aceita o que é para fazer, ele faz. Ele está disposto até a cortar a orelha de soldado. O cara é brabo. Mas enquanto não tira da cabeça dele a ideia anterior, ele também é uma pessoa difícil para aprender.
E esse texto vem para esse Pedro, um seguidor de Jesus, mas um judeu defensor de uma fé cristã judaizante, sobre então a inclusão dos gentios na comunidade cristã. Então a mensagem subjacente nesse episódio é clara: Deus não faz acepção de pessoas. Isso se torna ainda mais claro quando realizamos a leitura completa de todo esse capítulo 10, onde descobrimos que essa velha história sobre comida é apenas uma pequena parte da história de um homem notável, um centurião romano chamado Cornélio. E, gente, esse capítulo 10 é lindo. Deixo aqui a indicação para você tentar lê-lo durante essa semana. Recomendo muito essa leitura. Dá uma olhadinha comigo só o que a gente vai encontrar nesse mesmo texto, lá no versículo 28, capítulo 10. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar, isso é Pedro falando, ajuntar-se ao chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que lhe é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo essa coisa tão maravilhosa que é comer, todo e qualquer banquete ou provisão, tudo é mais ferramenta nas mãos do Deus que nos chama à mesa. Mas Ele nos chama à mesa com finalidades muito superiores, muito além do que fartar o nosso estômago. Pois é somente à mesa com Cristo que conhecemos e desfrutamos qual é o verdadeiro banquete. Assim chegamos ao nosso banquete final, irmãos. O verdadeiro banquete, a mesa da comunhão de Jesus Cristo. Agora sim, vamos nos aprofundar na mensagem central dessa pregação. E eu sei que talvez você fique até um pouco triste com o que eu vou ter que falar agora, né? Afinal de contas, falar de comida é tão bom. Você está preparado? A mensagem central nunca foi sobre comida. É claro que em todos os eventos que Deus usou comida, também era sobre comida. Mas Deus chamava o seu povo todas as vezes para reflexões mais profundas com Ele.
assim como nos chama a reflexões mais profundas na forma como nós nos relacionamos com a mesa do Senhor. Em todas essas experiências citadas, Deus estava ensinando algo muito mais profundo. O banquete no deserto, a multiplicação de pães e peixes, a visão de Pedro, todos apontam para a verdadeira mensagem, comunhão entre o povo de Deus de todas as partes. Mas não só uma comunhão para diversão, mas uma comunhão em celebração à providência, à provisão que vem do alto, à provisão que vem de Deus. Mas embora seus olhos pudessem se fixar apenas na provisão que é micro, sabe? Olhando para a provisão alimentar, eu estava com fome e Deus me alimentou. E amém por isso. Deus já trabalhava e lhes oferecia uma provisão muito maior, muito mais macro, a salvação eterna desses homens e mulheres que estavam se alimentando com aqueles pães. Por isso a comida, em sua essência, continua sendo um símbolo de comunhão. Quando compartilhamos uma refeição, não apenas paramos ali para alimentar os nossos corpos, mas também fortalecemos os nossos vínculos uns com os outros. Claro, se você conseguir parar de usar o seu celular enquanto come, olhando para a pessoa que come ao seu lado. Deus, ao utilizar a comida como metáfora, está nos convidando para uma comunhão mais profunda com Ele. Mas não só uma comunhão mais profunda com Deus enquanto a gente come. Senhor, que costela maravilhosa. Senhor, que peixe maravilhoso. Senhor, que comida incrível. Mas também com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. O povo de Deus que faz parte da nossa história pessoal. Por isso, irmãos, o sacramento instaurado pelo próprio Jesus Cristo, da Santa Ceia, é tão importante e é tão precioso para nós. Porque a culminação dessa mensagem de comunhão é vista na própria instituição da Santa Ceia por Jesus. Ao compartilhar o pão e o vinho com os seus discípulos, ele estabelece um símbolo duradouro da sua morte e da sua ressurreição, mas também da comunhão que nós, seu povo, temos com ele, com todos os que fazem parte desse grande povo da aliança, povo chamado povo de Deus. Ao participar da Santa Ceia, estamos celebrando não apenas um banquete físico, mas também o banquete espiritual que temos na pessoa de Jesus Cristo. Cada pedaço de pão, cada gole de vinho nos lembra da comunhão profunda que Deus deseja ter conosco. Do quanto Deus, em todos os tempos, em todas as histórias, fez e vai continuar fazendo tudo o que é impossível para cada um de nós fazermos. Pois Ele continuará renovando a sua graça sobre o seu povo. Ele fez pão onde não havia nem farinha. E tem até discussão na internet, se entrar lá, como é que era o maná, que cor é o maná, que gosto era o maná, como é que era o maná e outras coisas mais. A molécula do maná, o povo está procurando ainda essas coisas. Ele fez milhares de pães com apenas 5 pãezinhos. Ele fez surgir frango, peixe, e como a gente viu no último churrasco dos jovens, até multiplicou carne, onde não tinha. Deus é incrível, irmãos. Ele providencia. Porém, muito mais do que esses feitos impossíveis, muito mais do que feitos miraculosos, Ele deu a vida dele por você. Pois seria impossível para nós carregarmos tal fardo sozinhos. Seria impossível carregarmos a fúria do Deus Todo-Poderoso e Justo a cada um dos nossos pecados. Pense em tudo que você já fez de pior na sua vida. Agora lembra que o que você julga pior, tem os que você fez questão de esquecer e tem todos os outros que você considerou que não vale entrar nessa conta porque são pequenininhos, mas também são pecado. Imagina se Deus cobrasse de você tudo o que você já fez. Seria impossível. Nenhum de nós aguentaria. Foi aqui então que Ele mostrou o seu grande amor, entregando a própria vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E porque Ele deu a vida, eu e você somos chamados a participar dessa poderosa comunhão à mesa. Porque Ele quebrou as barreiras das condições financeiras. Pobres e ricos, cobradores de impostos e vendedores, todos são chamados a cear.
porque ele quebrou as barreiras étnicas, porque ele quebrou as barreiras religiosas. Saduceus, fariseus, gregos, romanos, gonçalenses e o pessoal de qualquer lugar do planeta podem, uma vez lavados em seu sangue, cear alegremente, certos de que são um no Senhor. Porque ele pagou o preço. Homens e mulheres com passados e presentes tenebrosos, cheios de pecado, conseguem encontrar novidade de vida à mesa com Jesus Cristo. Nessa velha história de Atos, vemos ainda a forma extraordinária como esses irmãos não judeus experimentaram derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. E quando a gente, por mais redundante que seja, é importante olharmos. Até agora a gente tinha um derramar em situações específicas, e agora a gente está diante de nós um derramar específico sobre não-judeus. Especificamente um grupo que não era povo da aliança, deixando claro que o povo da aliança não é mais o povo marcado no Antigo Testamento, mas é um povo para muito além. Não porque eles eram especiais de alguma forma, porque eles eram mais justos, mas porque Deus veio ao encontro deles, porque Deus escolheu convidá-los a participar da sua mesa. Nessa noite, eu e você somos igualmente convidados à mesa de Jesus Cristo. Uma mesa onde vamos encontrar perdão, uma mesa onde encontramos reconciliação, apesar das coisas tenebrosas que a gente é capaz de falar. Uma mesa onde a comunhão verdadeira, plena e profunda acontece, independente da sua habilidade de fazer as pazes. Pois não é e nem nunca será a mesa, glória a Deus por isso, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje de manhã celebramos aqui a mesa de Jesus Cristo na nossa frente, chamando a todos para participar. Que coisa incrível! Hoje o banquete espiritual foi mais uma vez colocado diante dos nossos olhos e agora o Senhor nos chama mais uma vez, nos convida mais uma vez a estar à mesa com Ele e com os nossos irmãos. Só que, porém, você tem que responder esse chamado. Não é só, Deus chamou, então agora está na eternidade, está decretado, está salvo, beleza. Mas o que você vai fazer com esse chamado, meu irmão? Porque, por mais que a gente tenha evidenciado diante dos nossos olhos essas coisas, por mais que o Senhor apresente de novo a necessidade de vivermos uma vida de comunhão, tem muito crente preferindo viver em jejum, porque diz, eu não vou me sentar à mesa com aquele tipo de gente. Não vou me sentar à mesa como é que é o negócio? Dos esquerdopatas. Não vou me sentar à mesa dos bolsominions. Não vou me sentar à mesa do A. Não vou me sentar à mesa do botafoguense. Não, todo mundo sabe que o Botafogo não é um problema, né, gente? Então, torce pelo Botafogo aí. Por quê? Continuam escolhendo falsas demonstrações de espiritualidade. Então, eu não me sento para não me corromper. Então eu evito participar da mesa com alguns. Mas também tem um outro grupo, o grupo da glutonaria espiritual. O grupo que senta à mesa de Jesus atacando tudo e todos ali, porque tudo é dele. Tudo é dele, só ele canta, só ele prega, é o super reformado da internet. E não tem espaço para ninguém falar, não tem espaço para ninguém participar. E comunhão é todos ficarem calados enquanto ele fala. Ou então, vivendo a comunhão que a mesa de Cristo nos propõe. Entendendo que você foi chamado não porque você é salvo, mas para ser parte de um povo de salvos. Como muitos homens e mulheres imperfeitos, quebrados, cansados, moídos, mas que estão aprendendo a confiar unicamente em Jesus como Senhor da sua vida, como dono da mesa. Porque se essa é a maneira que você se sente interessado em participar da mesa de Jesus, dessa verdadeira mesa, eu ainda tenho algo mais para você. Olha só que coisa legal. Pois o Senhor que te ofereceu esse banquete e que te chamou de novo à mesa, Ele também te chama a compartilhar esse banquete com outras pessoas. Então, meu irmão, não pensa, não cria nenhuma barreira. Compartilhe esse banquete.
Se alimente desse banquete, compartilha com quem está ao seu redor aqui, mas leva para outras pessoas também desfrutarem. Convida alguém para uma refeição, irmão. Não apenas para alimentar o corpo, mas também para alimentar o corpo. Para fortalecer os laços de amizade e comunhão. Se tem uma coisa péssima, é quando a gente chama a pessoa de irmão só para não lembrar o nome. Isso não é comunhão. Agora é completamente diferente quando a gente sabe quem é, a gente sabe como está, a gente tem ali a noção das dores e lutas de cada um, quando a gente participa da vida dos nossos irmãos. Aí sim somos família da fé. Hoje, fomos imensamente abençoados lá na casa do nosso querido irmão Diácono, né? O Tiago e a Evelyn. Comida excelente, conversa muito proveitosa, comunhão enquanto corpo de Cristo. Faça o mesmo. Convide o seu pastor para almoçar na sua casa. Vai dizer que você não vai gostar? Vamos desfrutar da emoção, vamos desfrutar da comunhão, vamos desfrutar do que é ser corpo de Cristo. Mas não só com os pastores, com os irmãos que a gente tem mais proximidade. Começa com quem é mais fácil. Chama quem é mais fácil para estar na sua casa, para tomar um café, para ir no Justo. Nem sei, tem desconto ainda no Justo para quem é da igreja aqui? Mas teve um tempo aí que tinha, acabou já, né? Foi coisa do passado. Não vai no Justo então não, vamos esperar o desconto voltar. Exercite a comunhão, meu irmão, porque é algo que vai te fazer muito bem e vai te trazer muitos retornos como alguém sentado à mesa de Jesus Cristo. Esse é um dos lemas mais trabalhados nas atividades com jovens, o tempo inteiro, porque a gente deixa claro que desfrutamos de comunhão nos acampamentos, sim, e é muito divertido, mas a mesma comunhão que acontece no acampamento é a comunhão que acontece aqui enquanto estamos em momentos de culto. Cada brincadeira, cada festa, cada atividade é uma oportunidade de estarmos à mesa diante de Jesus Cristo, nos alegrando com o nosso Senhor, nos alimentando do nosso Senhor, celebrando que o nosso Redentor vive. Isso não é uma ideia, isso é uma realidade. Inclusive, meu irmão, se você ainda não se inscreveu no acampamento, você tem pouquíssimas oportunidades, já que os dias estão aí correndo, sexta-feira a gente está viajando. Não deixa de fazer antes de acabar o culto. Ó, já vai na Laura lá, dá o tchauzinho aí, Laura. Ó, vai na Laura e resolve sua vida. Para quê? Para viver, para desfrutar de diversas iniciativas da nossa igreja. Irmãos, a gente está o tempo todo. É café da manhã, é culto de gratidão, é isso, é aquilo, é núcleo, é não sei. Para que tudo isso que é tão trabalhoso? Para aumentarmos a nossa comunhão, para celebrarmos o Jesus Cristo vivo que nos chama à mesa, para conhecer. Mas vamos a um desafio então, vamos ao seu desafio, porque você disse que vive à mesa de Jesus Cristo, você entende o seu chamado para participar dessa mesa, então desafie-se essa semana a exercitar a comunhão com alguém. Seja intencional em nome de Jesus. Mas ao fazê-lo, reflita sobre o significado mais profundo dessa ação. Não vai lá só tomar a Coca-Cola, não vai lá só tomar o café, não vai lá só comer a comida. Vai realmente querendo conhecer e se abrindo, se deixando conhecer, falando da sua fraqueza, da sua vulnerabilidade, permitindo o irmão orar por você, a irmã orar por você, abraçando a fraqueza do irmão, dizendo, estamos juntos, posso te ajudar aqui, não posso te ajudar aqui, mas eu conheço alguém que pode. É para isso que somos família. Viva a generosidade do amor de Deus com os nossos irmãos. Hoje o nosso tema foi, lá vem o banquete, uma expressão que, meu irmão, minha irmã, eu sei, mexe com o nosso estômago, mas vai muito além de comida, porque nos leva a compreender a mensagem da eterna salvação que nos foi dada, e esse é o banquete. Que possamos valorizar não apenas o alimento que sustenta os nossos corpos, que esse sim tem que ser bom, mas também a comunhão que Deus nos oferece por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nossas mesas se tornem lugar de compartilharmos a nossa vida, de compartilharmos amor, de celebrarmos a comunhão que temos com o grande povo da aliança.
que nenhuma tradição, que nenhuma barreira seja poderosa o suficiente para te fazer julgar que alguém não deve estar sentado à mesa de Jesus Cristo. Pelo contrário, irmão, ao olhar para qualquer pessoa, do melhor que você conhece, consegue imaginar alguém, a pior categoria de pessoa que você consegue ter na sua vida, convida a sentar na mesa de Jesus, convide a comunhão, e confie, meu irmão, porque o resto, a transformação não é pelo que você fala, não é pelo que você faz, mas é pelo poder do dono da mesa, é o poder do banquete que é oferecido. Então chame a participar dessa mesa, porque eu sei, eu falho, e talvez eu já tenha falhado com você, como eu sei que você sabe que falha também, mas o Senhor, o dono da mesa, esse nunca falha. Por isso, não hesite em convidar mais e mais pessoas a sentar-se à mesa de Jesus, porque Ele tem poder para transformar qualquer coração. Certo disso, te convido a fechar os seus olhos. Vamos falar com o dono dessa gloriosa mesa de banquete. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de conhecermos tantas comidas tão boas. Obrigado, Senhor, porque vivemos num país em que podemos, de fato, não ter muitas riquezas enquanto pessoas individuais. Nós não somos capazes de comprar muita coisa, mas o Senhor nos deu tanta variedade de fruta, de comida, de receitas, Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a possibilidade de fazer parte de mesas de pessoas tão importantes na nossa vida. Mas mais do que isso, de todas as mesas que cada um de nós já participou, nenhuma delas se iguala à tua mesa, Senhor. Participar da tua mesa é algo tão extremo, tão maravilhoso, tão soberano, Senhor, que transformou a nossa existência. Na tua mesa, Senhor, realmente encontramos uma completa novidade de vida. Obrigado, Senhor, porque não tem a ver com os nossos méritos, mas com os méritos de Jesus, o dono da mesa. Por isso, Senhor, podemos nos alegrar, por isso podemos cultuar. Apesar das pessoas que nós somos, o Senhor continua de novo e de novo trabalhando no nosso coração. Mas, Senhor, agora que mais uma vez o Senhor nos apresentou essa mesa de banquete tão farto, nós clamamos para que seja o Teu Espírito a nos fortalecer. Que o mesmo Espírito que foi derramado sobre aqueles irmãos naquele lugar, seja derramado sobre cada um de nós nessa noite. E que cheios desse Espírito, nós desafiemos qualquer tradição, qualquer barreira, qualquer palavra de maldição, para que pessoas entendam que há lugar à Tua mesa, Pai. E que assim, mais e mais pessoas conheçam o que é viver a vida eterna de Jesus, Senhor da mesa, no nome de quem oramos. Amém.